Gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Nós vamos estar falando aqui um pouquinho deste capítulo, a qual o Senhor colocou no meu coração. A gente tenta fugir de todas as formas, mas o Senhor é aquele que nos chama, né? Louvado seja Deus. Eu quero colocar aqui, o título desta mensagem é Colocando a Casa em Ordem. O Senhor falou grandemente comigo e com certeza também vai falar com cada um dos irmãos. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 7. Eu vou estar lendo apenas o versículo de número 12, que diz assim. Louvado seja Deus. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, disse o profeta Samuel. Louvado seja Deus. Quando obteve a vitória para o povo de Israel através dos filisteus. Nós vemos que o povo de Israel é um povo que foi escolhido pelo Senhor Deus para fazer a vontade do Senhor, estar na direção do Senhor, andando com o Senhor, vivendo com o Senhor, recebendo as maravilhas e os prodígios do Senhor. Porém, o povo, eles sempre fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia nos fala desse capítulo 7, louvado seja Deus. O povo de Israel, eles clamaram ao Senhor por 20 anos, durante o tempo em que a arca do Senhor ficou em Quiriate-Jearim. A arca estava na casa de um levita chamado Abinadab. Perante esse tempo em que a arca estava na casa de Abinadab, os israelitas viviam de modo muito religioso. Como assim, irmã Adriana, muito religioso? Porque eles viviam buscando ao Senhor. E no decorrer do texto nós vamos ver alguns fatos e acontecimentos que o povo não obteve vitória e não recebiam a resposta de Deus perante as orações que eles faziam perante o Senhor. Eles estavam de modo religioso e ofereciam a Deus sacrifícios com muito fervor, votos, louvado seja Deus, e sacrifícios. Esse fervor e votos e sacrifícios começou a partir do momento em que os filisteus enviaram de volta a arca do Senhor, a qual eles haviam tomado, ou seja, levado. Os filisteus haviam tomado a arca do Senhor lá de Siló, louvado seja Deus. Melhor dizendo, do arraial, porque a arca estava em Siló, e o povo tirou a arca de Siló, levou para o meio do arraial, para que eles pudessem adorar ao Senhor no meio do arraial. Os filisteus, sabendo que a arca estava no arraial do povo de Israel, foram lá, pelejaram contra o povo de Israel e tomaram a arca do Senhor. E levaram a arca do Senhor para o seu lugar de habitação. Os mesmos foram feridos com pragas e chagas. Colocaram a arca num carro de bois, composto com 2 vacas e 2 bezerros atados a ela. E ali eles colocaram a arca, depositaram uma caixa com presente e colocaram as vacas para seguir o caminho. Ou seja, se as vacas vissem em direção a Israel, os filisteus estavam entendendo que todas aquelas pragas que eles haviam passado, vivenciado,
teria sido a mão de Deus, porque eles tinham pegado a arca do Senhor. Se as vacas levassem a arca por outra localidade, os filisteus iam entender que o Senhor não era um Deus de milagres. Mas como o nosso Deus é poderoso, ele é vivo, até os animais o obedecem, as vacas foram direitinho lá para onde estava o povo de Israel. Louvado seja Deus. Deus é poderoso. Aleluia. E nós vemos que a arca do Senhor, ela foi direto. Ou seja, aqueles animais conduziram a arca do Senhor, um animal irracional, que não pensa, que não sabe, que vai para qualquer lugar aonde quer. Mas eles foram conduzidos para o meio de Israel. E quando o povo viram que a arca estava ali atada àquele carro de boi, o povo a pegou e levou para a casa de Abinadab, onde nós vemos aqui dentro do texto que a arca passou 20 anos ali na casa de Abinadab. Foi levantado seu filho Eliezer como um cuidador da arca. 20 anos se passou após esse acontecimento. E a Bíblia nos fala que, louvado seja Deus, que o povo de Israel, eles estavam ali felizes porque a arca estava de volta sobre o arraial. Eles se sacrificavam a Deus, como nós vimos aqui no início. Eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Porém, o Senhor não ouvia as vossas orações. Nada acontecia. Passou-se 20 anos e nada se aconteceu. Todos nós sabemos que a arca no Antigo Testamento, ou seja, aqui na Antiga Aliança, ela representa a presença de Deus. A presença de Deus, quando ela está depositada num lugar aonde Deus habita, a presença de Deus se manifesta. E nós vemos que passaram-se 20 anos e a presença do Senhor não se manifestou no meio do povo de Israel. Por qual motivo será que a arca, a presença do Senhor, ela não se manifesta ali no meio do povo de Israel? E nós vemos que, louvado é o nome do Senhor, Samuel coloca todo Israel, ele convoca o povo para um grande arrependimento. Mas não é um arrependimento qualquer. Era um arrependimento verdadeiro, porque um arrependimento qualquer, o povo já estava vivenciando. E Deus não estava respondendo. Se os irmãos lerem os versículos anteriores, os irmãos vão ver que, de fato, isso estava acontecendo no meio do povo de Israel. E quando Samuel, ele convoca o povo, ele está chamando a atenção do povo para que o povo se voltem para o Senhor com um arrependimento verdadeiro. Porque não adianta nada a gente dizermos que estamos na presença do Senhor, mas não estamos com o coração aquebrantado, voltado totalmente para o Senhor. Louvado é o nome santo do Senhor. E nós vemos que Samuel, ele pega uma pedra, como nós lemos aqui, e coloca o nome dessa pedra Ebenezer. Ebenezer, nós sabemos que é uma palavra de origem hebraica que quer dizer Eben Azer. Ou seja, Ebenezer, que significa pedra de ajuda ou pedra de socorro. Quando Samuel pega esta pedra e coloca o nome de Ebenezer, louvado seja Deus, é porque esse nome não era estranho
O povo de Israel já tinha o conhecimento do nome de Ebenezer. Ebenezer era o nome de uma aldeia de Efraim, onde os filisteus derrotaram o povo de Israel, que está escrito ali no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Então, Ebenezer não é um nome estranho. Ebenezer já é um nome conhecido. É o nome de uma aldeia de Efraim. Então, Ebenezer significa pedra de ajuda ou pedra de socorro. Por isso que Samuel coloca o nome da pedra de Ebenezer. A arca ficou em Kiriat Jearim por 20 anos. E a presença de Deus não estava ali. Porque o povo, eles clamavam, buscavam, faziam sacrifícios, mas eles não eram atendidos. Por que será, irmã Adriana, que eles não estavam sendo atendidos? Um ponto que eu destaquei aqui, no meu esboço, o povo de Israel ele estava clamando para o Deus vivo, de fato, correto. Eles estavam fazendo o correto. Mas ainda não estavam na presença do Deus vivo. A arca simboliza a presença, eles estavam buscando ao Senhor ali de frente à arca do Senhor, eles estavam com a presença no meio deles. Porém, a presença não se manifestava no meio do povo. Por qual motivo o povo de Israel não estava tendo resposta das suas orações? Qual será que era o motivo? O profeta Samuel, no versículo 3, chama o povo, convoca o povo, a toda a casa de Israel, para uma conversão ao Senhor genuína e diz: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, ou seja, então o povo estava buscando a Deus, fazendo votos, sacrifícios, mas ainda não estava com o coração convertido ao Senhor. Precisava ainda colocar a casa em ordem, para que a presença do Senhor se manifeste. Nos nossos dias de hoje não está diferente, irmãos. Não está diferente. Muitos ouvimos e pregamos a palavra do Senhor. Tem muitos que dizem que estão fazendo votos, que fazem sacrifícios, mas o coração não estão totalmente voltados para o Senhor. E é necessário colocar a casa em ordem, porque quando colocamos a casa em ordem, a presença de Deus, ela se manifesta, ela habita em nós. Não tem a presença de Deus se a casa não estiver em ordem. A casa tem que estar limpa e arrumada. E o profeta Samuel, ele convoca o povo para colocar a casa em ordem, ou seja, tanto a casa física quanto a casa espiritual. Porque não adianta colocar só um e ainda continuar tendo coisas que desagradam ao Senhor, ao meio do povo, ao derredor do povo. Tem que colocar a casa física e tem que colocar também a casa espiritual em ordem. Porque nos dias de hoje, o que habita em nós é a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. O templo tem que estar limpo, a casa tem que estar limpa para a presença do Senhor, do Espírito de Deus se manifestar em nós. E o ambiente em que nós também convivemos tem que ser limpos, voltados totalmente para uma adoração perfeita ao nosso Deus. Louvado é o nome santo de Jesus. E quando nós vemos aqui que o profeta Samuel, ele convoca o povo para um arrependimento genuíno, ele está dizendo: mas porém é necessário fazer uma limpeza no meio de vós e em vós. Primeiro, ele diz, lançando fora os deuses estranhos, imagens de escultura. O povo ainda estava adorando imagem de escultura.
Porque se eles não tivessem adorando as imagens de escultura, o profeta Samuel não tinha pedido para eles lançarem fora os deuses estranhos. Eles estavam ali com dois pensamentos, buscando ao Senhor, fazendo votos, enviando sacrifícios ao Senhor, porém a adoração, ele estava dando adoração a deuses estranhos. E hoje, no nosso meio, trazendo para nossas vidas, o que precisa ser lançado fora da minha vida e da tua vida? Será que não há nada na nossa vida que precisa ser lançada fora para que a presença de Deus se manifeste por inteira sobre nós? Segundo passo, lancem fora a Baal, que era um falso representante pelo sol, e Astarote, que era uma falsa representante pela lua. E era conhecida, Astarote também era conhecida como a deusa da fertilidade, da sexualidade, do amor e da guerra. Olha só quantas coisas o povo de Israel ainda havia no seu meio que precisava ser lançado fora. Que a sua adoração não estava totalmente voltada para o Senhor. Terceiro passo, prepara o vosso coração somente para o Senhor. O seu coração é somente para o Senhor. O meu coração é somente para o Senhor. A nossa vida é somente para adorar ao Senhor. Nós temos que lançar fora coisas que habitam e estão na nossa vida que nos impede de ter uma comunhão mais íntima com o nosso Senhor. E nós estamos vendo isso acontecer no dia de hoje. As escrituras sagradas estão aqui. Nós temos acesso de Gênesis a Apocalipse. Nós não estamos sendo enganados. Porque está escrito aqui. Aqui nós estamos vendo o que aconteceu na antiga aliança. Porém, era uma época diferente, sim. Era um contexto diferente, mas a palavra e o foco é o mesmo. Porque nós temos que reparar a nossa vida, reparar o nosso altar, olhar o que estamos falando, o que estamos fazendo, o que estamos pensando, que a presença de Deus não se manifeste na nossa vida e nós não alcançamos vitória de oração. Irmã Adriana, Deus não pode ficar, Deus é obrigado a responder às nossas orações. Ei, 20 anos se passaram sem Israel obter resposta do seu clamor e da sua oração. Foi preciso Deus levantar o profeta Samuel para fazer com que o povo lançasse fora os amuletos, os apetrechos que estavam na sua vida, o impedindo da presença de Deus se manifestar. Quarto passo que eu destaquei aqui é observamos que o povo de Israel não servia totalmente ao Senhor. E nós, trazendo para os nossos dias de hoje, será que estamos servindo totalmente ao Senhor como Ele deve ser servido? Como Ele deve ser adorado? O povo ainda precisava lançar fora amuletos, porque serviam outros deuses e não estavam voltados totalmente para o Senhor. E quando eu falo que se nós precisamos de lançar algumas coisas fora, eu não estou dizendo que servimos a outros deuses. Eu não estou dizendo que adoramos a imagem de escultura. Eu estou dizendo que eu posso ter colocado alguém, alguma coisa na minha vida acima do meu Deus. Acima do nosso Deus, porque adoração não só se dá à imagem de escultura, mas se dá também aos seres humanos, irmãos. Muitas das vezes nós adoramos mais ao homem do que adoramos ao Senhor. E o foco do cristão é adorar o Senhor, teu Deus, acima de tudo e de todas as coisas. Porque nós servimos um Deus vivo e poderoso. Israel estava diante da presença, da arca, que simboliza a presença do Senhor.
Quando o povo de Israel estava totalmente com o coração voltado ao Senhor, adorando somente ao Senhor, a Bíblia nos diz que a presença de Deus se manifestava no meio do povo e todos sentiam a glória de Deus e viam e contemplavam a presença de Deus. Porque havia um coração voltado para o Senhor. Louvado seja Deus. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, conhecido de todos os irmãos, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o Senhor ouvirá dos céus. Mas para isso acontecer, é primeiro necessário se humilhar. Temos que nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor em todos os momentos. Quando nós nos humilhamos, oramos e buscamos a sua face e nos convertemos verdadeiramente dos nossos maus caminhos, então o Senhor ouve dos altos céus o nosso clamor, a nossa petição, a nossa adoração, a nossa humilhação e perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Ou seja, manifesta a presença dele em nós. Temos que ser uma nova criatura em Cristo Jesus, trazendo para os nossos dias de hoje. É claro que nós não vamos nos comportar como Israel nos comportou, mas muitas das vezes comportamos pior do que Israel se comportou. Temos que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por quê, irmã Adriana? Porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se somos uma nova criatura, não tem que ter nada velho da antiga criatura em nós, porque nós passamos do estágio de criatura e tornamos filhos de Deus. O profeta Samuel está dizendo: quando vocês lançarem fora as coisas velhas, conjecturando, os deuses estranhos, e despir do velho homem, ou seja, abrir a porta da casa, a porta do coração, o Senhor vai entrar e vai fazer morada. Como diz em Apocalipse, abrir a porta da casa, a porta do coração, para que o Senhor entre e faça morada. Apocalipse 3:20 fala que eis que estou à porta e bato. O Senhor estava ali, olhando, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Ele estava olhando a atitude do povo de Israel, mas o povo estava com o coração totalmente fechado e voltado às outras coisas, e não voltadas ao Senhor. A porta não estava aberta para que o Senhor estivesse morando dentro daquela casa. E entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. O salmista Davi, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O povo tinha que fazer essa entrega, entregar totalmente a sua vida e confiar no Senhor, o seu Deus, a qual eles estavam clamando, suplicando a presença do Senhor. Quinto passo: o Senhor vos livrará das mãos dos filisteus. Para obter a vitória é necessário reparar o altar, o lugar de habitação do Senhor Jesus em nós. Nós só teremos vitória se repararmos o altar, que é o lugar de habitação do Senhor Jesus em nós. O Senhor Jesus, ele disse: eu vou para o meu Pai, mas enviarei outro, o Consolador, e não nos deixou órfão, porque o Consolador está conosco. Mas para o Consolador continuar conosco, é necessário o altar estar reparado. Que altar é esse, irmã Adriana? Somos nós que somos o altar, a habitação do Espírito de Deus em nós.
porque Ele habita em nós, Ele mora em nós. Mas é necessário o altar estar reparado. Se eu falo palavrão, eu não vou falar mais palavrão, porque eu sou uma nova criatura e o meu altar tem que ser reparado. Ai, falei sem querer. Não existe isso de falar sem querer. Nós falamos porque queremos. Ou seja, a palavra do Senhor diz também: o que sai da boca é aquilo que está no coração. Então, se o meu coração está cheio de palavras que não procede com as escrituras sagradas, vai sair da minha boca palavras que desagradam a Deus. Os meus pensamentos têm que ser pensamentos puros e de paz. As minhas atitudes têm que mostrar Cristo nas minhas atitudes. Então, o lugar do altar tem que ser reparado em todos os momentos. Ah, eu vou reparar agora e depois eu não vou reparar mais. Não, vai continuar reparando, porque é constante. Porque se nós pararmos de reparar o altar constantemente, aquele inimigo da nossa alma, ele lança os seus dados inflamados em todos os momentos, procurando a quem possa tragar. E o profeta Samuel chama o povo para primeiro arrumar a casa, limpar toda a sujeira, e tudo que precisa ser lançado fora tem que ser lançado fora. A casa tem que estar limpa. A tua casa, a minha casa está limpa. Será que não precisa passar por uma reforma a nossa casa? Como diz 2 Crônicas, que nós já lemos 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, o Senhor está nos convocando para estarmos em sua presença, com a consciência do que estamos fazendo. Depois de termos lançado fora os deuses estranhos, ou seja, depois do povo de Israel ter lançado fora os deuses estranhos e consertado a casa e a casa pessoal, serviram só ao Senhor. Versículo 5 diz: Samuel ajunta todo o povo de Israel em Mispa. Mispa tem origem de uma palavra grega que significa torre de vigia ou lugar de observação. Samuel reúne o povo, chama todo Israel, convoca, faz para que levanta o povo, chama o povo para se consertar, lançar fora tudo quanto precisava ser lançado, tirar tanto das suas vidas quanto das suas casas, e agora junta o povo e manda o povo ir para Mispa. E Mispa, como nós aprendemos aqui, o significado é torre de vigília. Ou seja, Samuel está falando agora que vocês lançaram fora os deuses estranhos e pararam de adorar a outros deuses e servirem a eles, agora nós vamos para o lugar de torre de vigília, aonde vocês vão buscar a presença do Senhor por vocês mesmos. O profeta Samuel está dizendo: vocês vão para o lugar de vigília e lá vocês vão orar ao Senhor por vocês mesmos. Deus leva o povo, faz com que Samuel leve o povo para Mispa, para simbolizar que o povo precisa buscar ao Senhor, está na torre de vigília buscando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E fiquem orando lá. Orem, consagrem-se ao Senhor, e ali reconheceram os seus pecados, e reconheceram que pecaram contra o Senhor, o seu Deus. Quando o povo chega em Mispa, que eles começam a se voltar para o Senhor,
Eles começam a reconhecer os seus pecados, eles começam a orar e a se consagrar ao Senhor, porque eles tiveram a consciência de que estavam pecando contra o Senhor, através do profeta Samuel. E Samuel julgava ao povo em Mispa. Tudo isso para que o povo continuasse com compromisso e responsabilidade diante do Senhor, Deus em obediência. O profeta Samuel, ele também fez um papel de juiz, a qual ele estava ali julgando as causas do povo de Israel, fazendo de tudo para que o povo continuasse voltado para a presença do Senhor. E quando os inimigos ouviram que o povo de Israel tinha consertado diante do Senhor, se consertado diante do Senhor, os inimigos se levantaram com grande fúria, ou seja, os filisteus se levantam novamente com grande fúria, porque souberam que o povo de Israel já haviam se consertado e se consagrado e estavam servindo totalmente ao Senhor. Eles se levantam com grande fúria e foram pelejar contra Israel. Quando Israel recebe a notícia que os filisteus estavam subindo para pelejar contra eles, o povo teme. Por que o povo teme? Porque os filisteus eram de mais números e era um povo valente. Então o povo de Israel teme os filisteus. Por isso eles chegam até Samuel e clamam ao Samuel: Samuel, continue clamando ao Senhor, para que o Senhor nos conceda livramento, reconhecimento de quem poderia fazer algo pelo povo era somente o Senhor, o seu Deus, e não os outros deuses a qual eles serviam. E Samuel, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Samuel, ele dá ouvido à voz do povo. Ele pegou um cordeiro novo que ainda mamava e o sacrificou inteiro ao Senhor em holocausto e clamou Samuel ao Senhor e o Senhor deu ouvidos. Por que o Senhor deu ouvidos? Porque a casa de Israel estava consertada, porque o povo já tinha se voltado verdadeiramente, voltarem a servirem ao Senhor. Eles começaram a voltar a estar na presença, por isso que Deus ouve a oração de Samuel, o clamor de Samuel, e responde Samuel. Por que será que muitas das vezes as nossas orações não são ouvidas? Será que não falta nós consertarmos a nossa casa? Consertarmos algo? Louvado seja Deus. O povo aqui clamou para que Samuel oferecesse ao Senhor sacrifício. Olha o privilégio que hoje nós temos. Hoje nós não precisamos de intermediários para clamar ao Senhor, para fazerem sacrifícios por nós pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais disso. Nós hoje temos livre acesso aos céus. Podemos nós mesmos clamarmos ao nosso Senhor através de Cristo Jesus, para que as nossas petições cheguem diante do Pai. Efésios 2:18 diz: louvado seja Deus. Porque por Jesus Cristo ambos temos acesso ao Pai em um só mesmo Espírito. Ou seja, não precisamos mais de intermediários para fazerem sacrifícios e nem clamar ao Senhor pelas nossas vidas. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus para buscar a presença de Deus e clamarmos ao Senhor e pedimos a Ele as bênçãos que Ele tem preparado para nós. E quando, louvado seja Deus, Samuel ainda sacrificava o cordeiro,
O cordeiro ele foi sacrificado inteiro, um sacrifício para um holocausto, simbolizando totalmente dedicação e submissão a Deus. Observamos que o sacrifício feito com o animal não tira o pecado, não tirava o pecado do povo, simbolizava apenas cobrir o pecado do povo, porque o animal em si não pode tirar o pecado do povo, ele apenas cobria o pecado. O único que pode tirar o pecado por inteiro do ser humano somente é Jesus Cristo de Nazaré, o qual se voluntariou. Jesus se voluntariou, ele não foi obrigado, ele não foi ordenado, ele não foi mandado, ele se voluntariou para que o meu e o teu pecado fosse perdoado e não fosse coberto, mas sim perdoado pelo sangue de Jesus que emanou na cruz do Calvário. Quando o ato que Jesus fez, se dando voluntariamente para nos dar o perdão dos nossos pecados, a qual foi manifesto ali na cruz do Calvário, ele morreu por toda a humanidade. Esse é o único sacrifício vivo, como disse João. Eu amo esse versículo quando eu me deparo com ele. E quando João Batista, ele olha e vê Jesus vindo e disse para o povo, e ele começa a declarar para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus Cristo é o único sacrifício vivo que tira o pecado de toda a humanidade. Louvado seja Deus. João capítulo 1, versículo 29. E esse pecado, ele só é tirado a partir do momento que eu e você permitimos que o pecado seja eliminado da nossa vida, reconhecendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus, e confessando diante dos homens que Jesus Cristo é o Salvador e o libertador que toda a humanidade precisa. Hoje temos esse livre acesso. Se pecarmos, temos um advogado. Louvado seja Deus. Nós temos Jesus Cristo, não precisamos mais de intermediário. Que nos apresente a Deus. Quando Jesus, amada igreja do Senhor, olha que coisa mais maravilhosa que o Senhor Jesus fez por nós. Quando Jesus expirou ali na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, está consumado, deitou-se a sua cabeça e expirou, ou seja, morreu. A Bíblia diz em Mateus 27:51 que na mesma hora o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho para Deus em Cristo Jesus. Então, hoje temos o livre acesso ao Pai mediante o Filho, mediante Jesus Cristo. Vou citar novamente Efésios capítulo 2, versículo 18. Porque por Jesus Cristo ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Qual é esse Espírito, irmã Adriana? É o Espírito de Deus que habita em nós, é o Espírito Santo que habita em nós, que mora em nós. Louvado seja Deus. Paulo também escreve em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só. Paulo também escreveu em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, não tem outro mediador
que nos leva acesso ao Pai, se não for por Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Louvado seja Deus. Então nós temos um mediador, que é Cristo Jesus. Mas nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Sem Jesus nós não vamos ao Pai, porque Jesus disse: eu e o Pai, nós somos um. Então, para mim, Jesus, eu tenho que ter o Pai também. Louvado seja Deus. Versículo 12 do livro que nós estamos lendo, para terminar, diz assim, o versículo-chave que nós lemos. A pedra que Samuel ergue e a pôs entre Mispa e Sem, e deu o nome de Ebenezer. Nós aprendemos que Mispa, louvado seja Deus, é torre de vigília. E Sem, no hebraico, significa rocha. Ou seja, também foi dado o nome para um dos filhos de Noé, Sem. Então, Sem, no hebraico, significa rocha. Olha só, amada igreja. Mispa, torre de vigília. Sem, rocha. Terminando aqui, louvado seja Deus. E Samuel pegou uma pedra e colocou o nome da pedra de Ebenezer. Um nome familiar que era da aldeia de Efraim. Então Samuel não traz algo estranho para o povo, ele coloca o que o povo já conhecia, o nome de Ebenezer, e declama. Eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia ela não fala que Ebenezer é até aqui nos ajudou o Senhor. Não, não é isso. O significado de Ebenezer não é até aqui nos ajudou o Senhor. O significado de Ebenezer é pedra de ajuda ou pedra de socorro. Louvado seja Deus. Quando Samuel ergue a pedra entre Mispa e Sem, ele proclama: até aqui nos ajudou o Senhor, e coloca a pedra entre essas duas cidades, Mispa e Sem, dizendo que aquele local aonde Ebenezer estava, aquela pedra, foi o local que o Senhor concedeu vitória para o povo de Israel, através, louvado seja Deus, dos filisteus, pelejando contra os filisteus. Então, Ebenezer não é até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós formos pegar, os irmãos podem abrir a Bíblia aí dos irmãos e vão ver que não é até aqui nos ajudou o Senhor, o nome Ebenezer. Mas sim, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e a chamou o seu nome. Chamou o nome de quem? Da pedra, Ebenezer. Depois que ele coloca o nome da pedra de Ebenezer, ele proclama, ele declara: foi até aqui que o Senhor nos ajudou. Louvado é o nome santo do Senhor. E nós temos uma pedra angular, que em todos os tempos e em todos os momentos tem nos ajudado a ficar firme em sua presença. Louvado seja Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Louvado é o nome santo do Senhor. O Senhor deu vitória ao povo de Israel, permitindo que eles buscassem de volta tudo quanto o Senhor havia dado a Israel e os filisteus haviam roubado. Tem restituição, amada igreja do Senhor, para cada um de nós. Louvado seja Deus.
no dia de hoje tem restituição, mas a nossa restituição é alcançada através de Cristo. Em Cristo Jesus, nós alcançamos a nossa vitória, porque em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vencemos batalhas, guerras, lutas, tempestades. Não é mérito nosso, mas é porque o Senhor tem pelejado por nós em todos os momentos. O Senhor está conosco em todos os momentos. Quando obedecemos a Cristo Jesus e andamos conforme a sua palavra, nós alcançamos a vitória através das bênçãos. Porém, tem um porém. A bênção só vem através da obediência. O povo de Israel obedeceu o seu líder Samuel em lançando fora todos os seus deuses estranhos, todos os apetrechos, tudo quanto faziam com que eles serviam a outros deuses e não ao Senhor. Eles obedeceram o líder e alcançaram a vitória através do nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não é diferente para as nossas vidas. Em Cristo Jesus, quando andamos em sua obediência através da sua palavra, nós alcançamos muitas vitórias. Louvado é o nome do Senhor. Que esta palavra possa ficar penetrada no nosso coração. A leitura que foi feita no início, falando buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, irmãos, está acima de um ato de obediência. Porque não tem como as bênçãos do Senhor ser derramada para as nossas vidas se nós não estamos em obediência ao Senhor. O irmão Adalberto, ele leu aqui Mateus capítulo 6, que fala sobre o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são as coisas que vai ser acrescentada na nossa vida? Não vai faltar o pão na sua mesa, não vai faltar a vestimenta, não vai faltar aquilo que você precisa para honrar os seus compromissos diariamente. O Senhor vai derramar sobre nós, mas isso é através da obediência. O povo alcançou a vitória, mas foi através da obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor e à sua palavra, louvado seja Deus, alcançamos de Cristo a vitória. Mas primeiro tem que ter a obediência. Porque se não tiver obediência, não tem vitória. E a maior obediência do cristão nos dias de hoje é obedecer a sua palavra, é andar na sua palavra, é buscar a sua presença, é se dedicar em ter uma vida de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Louvado seja Deus. Não tem como sermos vencedores se não tivermos Cristo que realiza o impossível nas nossas vidas. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Louvado seja Deus. E que nós possamos lançar fora tudo quanto tem nos impedido de termos uma comunhão mais íntima com Deus. O mesmo Deus que operava sinais, prodígios e maravilhas há 2000 anos atrás, é o mesmo Deus que nós servimos. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Nós mudamos, mas ele não muda jamais. Então, que possamos permanecer na sua presença em obediência para alcançarmos de Cristo a maior vitória que foi conquistada na cruz do Calvário para a minha e para a tua vida, que é a vitória da vida eterna. Este é o foco do cristão, a vitória da vida eterna. E se nós não obedecermos, possamos perder a vida eterna. E que Cristo assim os abençoe a cada um dos irmãos.
Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.